Abordaremos agora o preenchimento do questionário do domínio socioeconômico. Essa dimensão investiga dados sobre educação, trabalho e renda do indivíduo, assim como seu acesso a serviços públicos e à infraestrutura básica. É composto de perguntas fechadas, que têm opções para marcação, e abertas. A data de referência é sempre o mês ou semana do mês anterior à aplicação. A primeira pergunta é sobre que posição no domicílio tem o avaliado. Essa posição é descrita em relação ao responsável pelo domicílio. Responsável pelo domicílio é a pessoa responsável pela unidade domiciliar ou pela família, normalmente associada com a autoridade e, na maioria dos casos, a mais importante fonte de sustento. No manual temos as opções de resposta: chefe, cônjuge, filho ou enteado, pais ou sogros, genro ou nora, neto, irmão ou cunhado, agregado, inquilino, tio, sobrinho, primo. Outro é a pessoa que não é parente do chefe do domicílio ou de seu cônjuge e não se enquadra nas formas descritas anteriormente. Se for outro, descrever qual. Pergunta 2. Sabe ler um bilhete simples? Sim, para a pessoa que é capaz de ler e escrever pelo menos um bilhete simples. Por exemplo, como um recado: sua mãe telefonou hoje cedo. Assinalar não para a pessoa que nunca aprendeu a ler e escrever ou que, embora tenha aprendido, não consegue ler e escrever um bilhete simples. Considere também como não sabendo ler e escrever a pessoa que só é capaz de escrever o próprio nome. Você frequenta a escola e creche? É a pergunta número 3. Devemos considerar frequentando escola a pessoa matriculada em curso regular, pré-escolar, fundamental, primeiro grau, ensino médio, segundo grau, superior, mestrado ou doutorado. Também é considerado curso supletivo ministrado em escola, curso de alfabetização de adultos e curso pré-vestibular. Considere também como frequentando escola a pessoa matriculada que esteja impedida temporariamente de comparecer às aulas, por exemplo, por motivo de doença. Não considerar frequentando escola a pessoa que esteja frequentando somente cursos de curta duração, especialização profissional ou de extensão cultural, como corte e costura, dança, idiomas e informática. A resposta à quarta pergunta, qual o seu nível de educação, é o curso mais elevado que a pessoa completou. As opções estão descritas no manual. Nunca frequentou, creche, pré-escola, alfabetização, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, pós-graduação, que é a especialização após a graduação, mestrado e doutorado. Agora passamos às informações sobre o trabalho. Quinta pergunta: se a pessoa trabalhou na semana de referência, que é a última semana do mês anterior à aplicação do instrumento, por pelo menos um dia. São consideradas ocupadas as pessoas que trabalharam durante pelo menos uma hora completa na semana de referência. Considera-se trabalho ocupação remunerada em dinheiro, produtos ou benefícios como moradia, alimentação, roupas, treinamento, na produção de bens e serviços. Também é considerado trabalho ocupação sem remuneração em ajuda na atividade econômica de um membro da família, por exemplo, filho trabalhando na loja do pai. Não se inclui no conceito de trabalho o exercício de ocupação sem remuneração em instituição religiosa, beneficente ou de cooperativismo e ocupação na produção do próprio consumo. Se a resposta à pergunta 5 for não, responder a pergunta 6. Se for sim, pular a pergunta 6 e responder a 7ª pergunta. A pergunta 6 é para sabermos se a pessoa não estava trabalhando na semana de referência, por estar de férias, licença ou outro motivo que levasse a um afastamento temporário de trabalho.
Se a resposta for também não, pular as perguntas 7 a 11 e ir para a pergunta 12. Se a resposta foi sim, na pergunta 5, pulamos a 6 e vamos para a 7ª pergunta. A pergunta 7 é sobre a ocupação principal. Classifique a ocupação pela tabela da Classificação Brasileira de Ocupações, CBO domiciliar, que está disposta em 10 grupos e disponível no manual. A seguir, assinale o tipo de ocupação nas 8 opções descritas. Na 9ª pergunta, colocamos o tempo decorrido em meses ou anos desde o ingresso da ocupação principal. Na 10ª pergunta, investigamos o número de horas habitualmente trabalhadas por semana. Na pergunta sobre rendimentos, definimos qual é o tipo de recebimento. Marcar a primeira opção, se foi em dinheiro, produtos ou mercadorias. Marcar somente em benefícios, se o recebimento era exclusivamente em benefícios. Marcar não tem quando a pessoa é um trabalhador não remunerado. Por exemplo, filho ajudando na loja do pai. No caso de ter tido marcada a primeira opção, dinheiro, produtos ou mercadorias, fornecer uma estimativa em reais desse ganho. No caso de termos respondido não à pergunta 5 e 6, pulamos as perguntas 7 a 11 e respondemos a 12, que pergunta se o indivíduo que não estava trabalhando procurou emprego. Se ele tomou alguma providência efetiva para conseguir emprego, por exemplo, contato com empregadores, prestação de concurso, ou se tomou alguma medida para iniciar um negócio. Passamos às informações sobre a renda. A pergunta 13 é sobre o rendimento familiar, aonde devem ser somados todos os rendimentos mensais de trabalho e de outras fontes de renda do grupo familiar. Exemplos de outras fontes de renda são os benefícios e pensões. O respondente deve fazer uma estimativa aproximada. Se o avaliado não souber, assinalar. Não sabe, não responde. A pergunta 14 é se a pessoa recebe algum benefício e na resposta podemos assinalar mais de uma opção. Agora as informações sobre moradia. A pergunta 15 é se é possível chegar de carro até a porta do domicílio. Assinalar a opção não se o acesso à moradia for muito estreito ou que contém obstáculos que impeçam a passagem de carros e que esse acesso seja possível apenas por carroça, bicicleta ou motos. A pergunta 16 é se o domicílio está localizado em área pavimentada. Considera-se pavimentada a área revestida por asfalto, cimento ou pedra. Se houver buracos e falhas no revestimento, considerar como não pavimentado. Também é não pavimentado chão de terra, areia ou cascalho. A 17ª pergunta ainda é sobre acessibilidade. Consideramos superfície plana a que não tem desigualdade de níveis, sendo considerada de fácil acesso. Área inclinada são áreas oblíquas ou íngremes, e escadaria quando o domicílio localiza-se em área formada por degraus. A pergunta 18 investiga se o domicílio tem abastecimento formal de água através de tubulações. Se possuir água em outro cômodo que não os mencionados nas opções, marcar a opção não. A última pergunta do domínio socioeconômico pede o tempo de travessia estimado em minutos ou horas do domicílio até o local de transporte público de uso habitual. Se houver qualquer dúvida, por favor, entre em contato conosco. Nosso e-mail é contato@if-br.org.br. Obrigada.